O tema da palavra de hoje, com isso. Nós estamos vivendo, agora em 2026, o ano da multiplicação, né? Então, Deus mudou a estação da Igreja Videira esse ano. Tudo que você vai ouvir tem a ver com multiplicação. O que é multiplicar? É aumentar a quantidade, né? É ter volume, é ter quantidade. Mas por quê? Jesus, ele contou uma parábola que ele sabia exatamente quantas ovelhas ele tinha, sim ou não? Ele tinha 100. De repente perdeu uma e ele sabia que era exatamente uma. Por quê? Porque ele contava. Porque as pessoas para Jesus sempre foram importantes. Eu queria ler com você João 13:1. Abra sua Bíblia lá em João 13:1. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Isso. Pronto. O tema da palavra é a imensa alegria de investir em gente. Repete isso para você. A imensa alegria de investir em gente. Eu sei que você é jovem e existem muitas alegrias aí efêmeras, passageiras. Mas existe uma outra alegria que eu quero propor para você hoje, que a Bíblia propõe para mim e para você. É a alegria de ir na vida de outras pessoas. E João 13:1 diz o seguinte, que ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Breca aí. O livro de João foi escrito pelo discípulo João. Ele foi escolhido por Jesus. E esse é um testemunho de um discípulo que assistia, que via Jesus. E ele estava já perto da sua morte. Jesus sabia que ele já estava já perto do fim. E ele resolveu se reunir com os seus discípulos para ali fazer a última Páscoa, ali a última ceia. E esse discípulo, ele falou coisas super importantes sobre Jesus. Ele falou, olha, tendo amado os seus, ele amou até o fim. Ou seja, o amor, ele anda junto com investimento. Não tem como você dizer que você ama a uma pessoa e você não investir na vida daquela pessoa. Isso faz sentido na sua cabeça? É igual filho, eu sou mãe, há 9 anos, a minha mais velha está aqui. Adianta eu falar para a Ana Vitória assim, Ana, eu te amo tanto, mas eu não investir na vida da Ana, essa conta fecha? Não fecha. E Jesus, ele aponta para esse princípio. Ele estava com os dele aqui, ele permaneceu até o fim e ele investiu nessas pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele é o exemplo da alegria. Ele é o exemplo de uma pessoa que era alegre por investir em pessoas. E a Bíblia diz o seguinte, que você foi criado e os seus dias estão todos contados. Ou seja, os seus dias estão passando. Os seus dias estão avançando. E a minha pergunta é, o que você está fazendo com essa única vida? Já se passaram 39 anos da minha vida. Outro dia eu estava assistindo o jornal, uma mulher foi viajar para Maceió com o marido dela e com um filho de 11 anos. Fizeram um planejamento assim, surreal para viajar, no melhor resort. De repente, a mulher... Enquanto você está aqui, eu vou lá embaixo um pouquinho e vou nadar na piscina do hotel com o nosso filho. Aí ele falou assim, tá bom, pode ir lá. Só que aí, de repente, ela começou a demorar de voltar pro quarto. Aí ele desceu. Quando ele desceu e foi até a piscina, a mulher dele, e nem o filho, porque eles estavam embaixo da piscina, mortos. Numa viagem, eles foram a 3, e ele voltou sozinho para casa. E a mulher tinha 39 anos, a minha idade, e um filho de 11. Aquele rapaz voltou para casa sozinho. Ele ia viajar e voltou em luto. Percebe como a nossa vida, ela passa, ela é passageira?
E eu falei para Deus, Deus, eu tenho a mesma idade daquela mulher. E me deu um temor, eu falei, Jesus, a vida, ela é um presente. Mas tem muito jovem jogando a vida. A vida não é um jogo que você joga no celular. A vida não é um jogo. A vida é um presente. Hoje você está falando muito aqui comigo nisso. Encare a sua vida como uma dádiva. Encare a sua vida como um presente da parte de Deus. Por quê? É certo que o nosso fim vai chegar. É certo que um dia nós vamos morrer. É certo que um dia nós vamos partir, como a Andressa. Ela falou, vamos fazer hoje o que tem que ser feito, porque talvez amanhã não dê tempo de você fazer. O que você está procrastinando em não fazer. E jovem é muito artista em fazer isso. Procrastinar. Ou eu estou mentindo? Deixa para depois eu arrumo o meu quarto. Deixa para depois eu arrumo a minha gaveta de peças íntimas. Como está o seu guarda-roupa, jovem? Se eu for na sua casa hoje, você abriria seu guarda-roupa para a pastora? Ou você teria vergonha? O seu guarda-roupa fala da sua vida. Como você organiza as suas peças íntimas, as suas roupas, as suas coisas. Aponta para a sua desordem de vida. Porque uma pessoa perdida no seu guarda-roupa, ela é perdida na vida. Você sabia disso? A psicologia fala disso. Outra coisa, um jovem que não arruma a sua cama, que não fez a primeira atividade diária, vai fazer as outras? Lá em casa eu estou treinando duas. E elas são responsáveis pelas gavetas delas e pela cama delas, desde os 4 anos de idade. Eu não faço essa função. Mas tem gente aqui que é a mamãe que faz. A vida não é assim, jovem. Amém? Organize-se. E a sua vida vai se organizar. Porque o natural aponta para o espiritual. O Senhor quer te chacoalhar hoje. Você quer casar? Organize-se. Seja um jovem organizado, uma mulher organizada. Amém? Então, a única maneira de existir a nossa vida de verdade é para quem você vive. Muita conversa ali no fundo, ó. Né, Kaique? Me ajuda. Então, eu falo para você, para quem você vive. Às vezes é muito bonito a gente cantar, a gente louvar e adorar aqui. Mas é lá fora que pega as coisas. Para quem você vive de segunda a sexta? Como é a sua realidade lá fora? Jesus, Ele quer ser íntimo de você. Ele quer dar um propósito para você definido. Você tem que saber para onde você vai. O ano é novo, mas não existe superstição sobre o novo. Se você não sabe o que você vai fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Tem jovens aqui, os planos, viaja muito. A questão é, cadê a sua prática, amigo? Cadê a sua prática, amiga? Com todo o respeito, amor e carinho a você. Você precisa se desenvolver, jovem. Eu lembro da minha idade, eu já fui jovem. Eu já tive meus 16 anos. Eu já sentei muitas vezes numa cadeira e eu gostava de sentar na frente, porque eu queria beber da fonte dos pastores que ministravam. Eu falei assim, a sabedoria está nos mais velhos. Se aproxime dos mais velhos jovens. Eles têm muito a oferecer, a ofertar para você. Nós temos muita sabedoria para te dar. Para quê? Para adiantar o seu percurso. Para adiantar o seu caminho. Você não vai precisar pedalar o que o pastor Vitor e a pastora Débora pedalaram no Sapopemba. Compreende? Vocês já estão adiantados. Segue o prumo e só vai. Fala isso para o seu amigo. Só vai, amigo. Vai logo. Vai logo. Isso é uma coisa que eu sou, gente. Eu sou muito acelerada. E sou mesmo. Às vezes me dá uma angústia de ver jovens assim, preguiçosos, desculpa a verdade. Mortos na cadeira. Desculpa. Nem levanta direito para adorar o Senhor. Cadê o seu fôlego?
dos seus pulmões. Para quem você respira, jovem? Eu decidi muito cedo, eu respiro para Jesus. Respire por Ele. Tudo é para Ele são todas as coisas. Sabe que a morte, ela alinha muitas coisas na nossa vida. Irmãos, eu já fui em muitos velórios. E os velórios me chamam muita atenção, Jamile. Porque todas as vezes que eu vou num velório, eu saio tão diferente. Eu falo, Jesus, aqui, o Senhor está apontando para coisas na minha vida. E certa vez, o rei Salomão, ele escreveu lá em Eclesiastes 7, 2-4, que diz assim, ó: mais vale ir a um funeral do que uma festa. Só que os jovens querem ir na onde? Querem festa. É ou não é? É. Mas Salomão fala, vai para o funeral para você ver. Por quê? Porque afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém são. Todas as vezes que eu vou no velório, eu sempre aprendo alguma coisa. Chorar é melhor do que rir, pois as lágrimas no rosto, elas vão limpando o seu coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida dele na terra. O ímpio desperdiçar a vida dele, tudo bem, mas o cristão não. Amigo, você nasceu de novo. Você tem agora a nova natureza dentro de você. Cristo reside em você. É Cristo vivendo em você. Percebe a diferença? Você não pode desperdiçar a sua vida no aleatório. Você tem que viver a sua vida de maneira intencional. Outro dia aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Éfeso, 5,15, ele diz assim, ó: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Não estou chamando você de ignorante. Ignorante é a pessoa que desconhece uma verdade. Nós não podemos viver como tais pessoas. Sabe, ignorar, não saber ou não querer conhecer. Mas a Bíblia, ela chama o jovem para um caminho de sabedoria. Quantos jovens aqui nessa igreja já se debruçaram sobre o livro de Provérbios? Levanta a mão para mim. Meu Deus, pouquíssimos. Quer ser sábio? Leia Provérbios. Amém? Crente precisa ler a Bíblia. Eu estou com essa daqui, ó, de 6 anos aqui na minha frente, a Sara. Ela está terminando o livro de Provérbios e tem só 6 anos. Olha só, uma criança. E todo dia a gente vai lá, é um capítulo por dia. A gente senta, nós lemos, eu discipulo ela e eu oro. Eu falo, Deus, não estou gerando tola, estou gerando sábia. Vai casar com gente sábia. Estou preparando ela para um marido poderoso, maravilhoso sobre a terra. Estou ensinando ela a ser sujeita, submissa. Porque não vai casar com banana, vai casar com homem de Deus. E eu estou o quê? Investindo nela. Estou investindo, e com muita alegria. Tem dia que é dor, não vou mentir não. Mas eu falo, Deus, eu não desisto. Não desisto, eu vou continuar investindo. Porque os meus olhos vão ver minhas filhas casando com o homem de Deus. Amém? Nada é do nada, fala para o seu amigo, nada é do nada. Tudo tem que ser intencional. Amém? Identifica agora aí no seu lugar, onde e como você está investindo na sua vida. Sabe qual que é a frustração da vida? Você chegar no final e perceber que você desperdiçou no lugar errado. Ai. Tragédia. Você remou e não deu nada. Fez, não gerou nada. Existe um pastor que já não está no nosso meio mais. Pastor Miles Murrow. Procura as pregações dele na internet. São surreais. Até hoje eu bebo dessas palavras. O cara morreu, mas era de uma sabedoria. O cara bebia provérbios. Falei, meu Deus, o cara tem sabedoria. E ele disse o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Repete para você. A maior tragédia da vida não é morrer. Mas é você estar vivo aqui na minha frente, sem direção, sem propósito, sem saber para onde está indo.
E Jesus quer gerar hoje esse santo despertar que a pastora Renata orou aqui agora. Deus vai despertar você. Deus vai chacoalhar as suas estruturas, amém? A pergunta que fica aqui, está em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou faça conforme a sua intensidade. Porque na sepultura, para onde você vai, não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem nada. O tempo urge, meus amados. O tempo é hoje. O tempo é agora. A pergunta que o Senhor faz para você hoje. Por que você foi criado? Porque você não é um acidente. Você não é um acaso. Para que Deus te chamou? Nós fomos semana passada, não sei, lá no ginásio da Portuguesa. E o nosso amado pastor falou assim, Deus é um Deus de perguntas. E a gente precisa saber responder as perguntas. Você cantou aqui agora, eu tenho destino, é muito bonito, né? Eu tenho um propósito, tenho a dancinha, eu vivo para a sua glória. Mas é além da música, irmãos. É além da música. É a música ser você. Eu sempre falo para as irmãs que andam comigo, não basta ler o livro, você tem que ser o livro. Faz sentido? Porque tem gente que se gaba no ano. Li 50 livros, mas a pessoa não muda. Eu não tenho inveja dessas pessoas, eu tenho compaixão. Porque ela só lê o livro, mas ela não é o livro. Percebe? Estou chocando hoje, né, gente? Mas é. Você foi chamado, irmãos, para cumprir o propósito de Deus. E qual que é esse propósito? É o propósito eterno, é o que você vai levar. Deus não se impressiona com as pinturas de Picasso. Deus não se impressiona com os grandes autores de músicas, com os grandes monumentos. Isso não impressiona Deus, porque Deus é grande. Sabe o que impressiona Deus? Gente. Ari, calamachobre, amácia. Deus se impressiona com pessoas. Deus não tinha nenhum problema. Era Ele, Jesus e o Espírito Santo na eternidade, era ou não era? Aí Ele foi inventar o que estava tudo perfeito. Vou inventar o Mateus. Criei o Mateus. Começou os Criou lá o Adão, bexiguento, e a dona Eva, bexiguenta. Começaram o que? Será que Jesus não sabia, gente, que ia dar um caos? Ia. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus vê os problemas, Ele vê a solução. Jovem, você é a solução. Repete para você, você não é um caos. Aparentemente você pode até ser, mas você é a solução. Você tem a solução. Depende de onde você olha, para onde você enxerga as coisas. Tem gente que foca na falta. Tortura no meu espírito isso. Não tem. Olha o que tem, bexiga. Olha o que você tem. E faça o seu melhor. Eu lembro quando eu estava lá no Sapo, Pemba. Estava lá. Eu falei assim, Deus, eu tenho. Pode ser que para algumas outras igrejas eu não tenho nada, mas eu tenho as melhores. E eu falava isso todo dia, Deus, eu tenho as melhores lá no Sapo. E eu olhava a minha equipe, eu tenho as melhores da ZL. Hoje, está aqui uma delas, ó. Pastora Renata. Por quê? Porque há uma imensa alegria em investir em gente, em pessoas. Você nasceu para isso, porque é isso que você vai levar para a eternidade. Irmãos, existem 3 coisas que eu aprendi com um determinado pastor. Ele não está mais no nosso meio. Mas ele falava o seguinte, que o ser humano, ele busca 3 coisas. Faz o número 3 aí na sua mão. 3 coisas. Eu sou professora, eu sou didática. Você tem que sair daqui aprendendo alguma coisa, em nome de Jesus. E ele falava assim, o ser humano busca satisfação, significado e relevância. Sem esse tripé, o ser humano não se acha nada. A questão é, aonde você vai achar significado? Aonde você vai achar satisfação?
Aonde você vai encontrar relevância? Não é num carro importado. Não é em casa, não é em apartamento, casa na praia. Essas coisas são muito boas e legítimas. Mas quando você as tem, é efêmero. Passa. Eu vejo isso pelo pastor. O pastor Zoni curte carro. É o hobby dele, ele gosta. E aí ele vai trocando de carro. No primeiro dia, e aí, amor? Eu falo, legal. Eu sou mulher, mas eu percebo que não dura muito, sabe, minha irmã, a alegria do pastor. Porque não é isso, entende? Não são essas conquistas que batem, que movem o coração dele. O que move o coração dele é você. É você que move o coração do pastor, é gente, é ovelha, é até o seu perfume. Eu falo para as pessoas, eu tenho o perfume mais gostoso da terra. Eu tenho o perfume das crianças. Eu tenho o doce perfume dos juvenis. Sou apaixonada neles. E estou me apaixonando por você também agora. Vocês vão me ver mais vezes, amém? Vocês querem me ver aqui de novo? Então, irmãos, a satisfação e a relevância e o significado você encontra quando você investe nas pessoas. E Jesus sabia disso. Jesus desceu da sua glória sabendo exatamente o que ele ia fazer na terra. Sabe aquela questão do trigo? Quando cai na terra e precisa morrer? Por quê? Porque se não morre, fica só. Você não pode ficar sozinho. Jesus quer levar você, jovem, desculpa a palavra, de verdade, a uma vida de morte. O que é essa vida de morte? É alguém que toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue Jesus. Eu lembro da minha escolha até hoje, no meu quarto, Jesus, hoje eu te sigo de verdade. Eu sou crente mesmo. Eu quero que as pessoas me conheçam como assim, aquela é. Não tem como negar que ela é. Aí eu pergunto para você, o que é que as pessoas veem em você, jovem? Você é luzeiro do mundo. Você é o sal da terra. Não pode perder o seu sabor, jovem. Você percebe? Você não pode perder a sua essência. Porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Sabe? O que Jesus fazia aqui na terra? Ele passou a vida dele investindo em pessoas. Estou insistindo nisso. Porque uma igreja que investe em gente é uma igreja que se multiplica. Nós não vamos parar de falar nisso. Porque uma igreja que se multiplica é uma igreja que se importa com gente. Irmãos, nós somos pastores. Tem tanta gente por aí que se importa com coisas assim, muito naturais, sabe? Supérfluas. Aí eu pergunto, como está o rebanho? Como está essa gente? Como está esse povo? Jesus, ele andou em todos os territórios que ele poderia andar. Jesus andou entre a multidão, porque queria só peixe, queria pão, queria milagre, queria cura, queria mais o quê? Expulsar os capeta tudo. Aí Jesus também trocava ideia com os pecadores, com os publicanos, mandou lá Zaqueu descer lá da árvore, foi lá falar com o ladrão, mudou a vida do ladrão. Jesus andou com pessoas ricas, Jesus andou entre os amigos, o Lázaro, a Maria, a Marta, mas, meus amigos, ele tinha perfume de 12 pessoas. Ele tinha cheiro de 12. E por esses 12, ele deu tudo. Ele deu a vida dele pelos 12. Aí eu pergunto para você, quem é o... Quem está pertinho de você? Pensa agora só um pouquinho assim, ó. Quem são as pessoas da minha célula? Você sabe o nome delas? Para um tempo. Outra pergunta. Alguma delas está aqui agora ou elas faltaram nesse culto? Ou você não sente falta dela? Porque se você não sente falta, você está no caminho ruim quando você não se importa mais, qual que é a palavra? Indiferença. É o caminho perigoso. Você não pode ser indiferente com essa pessoa que não veio. Você é pastor lá na sua célula. Ah, mas pastor, eu não fui ungido líder, mas eu já te vejo pastor. Porque não é título, é encargo do coração. É um para um, cuidando de cada um. Se a mentalidade da igreja videira, assim, sair com isso aqui hoje, eu estou feliz. Porque se eu me responsabilizar por
ou por uma da minha célula, eu já me dou satisfeita. Porque eu falo, está tendo cuidado. Está tendo zelo. É pastor da 100ª ovelha. Tem cargo por gente. Então essa célula vai multiplicar. Percebe? Qual que é a célula que não multiplica? A que não se importa. A que é indiferente. E se Jesus, ele praticou a vida dele nisso, o que a gente tem que fazer, irmãos? Se nós somos discípulos de Jesus, viver a pisada dele. Jesus andou por aqui, eu vou. Então, eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer, por isso que eu coloquei o vídeo da menina aqui. Você pode falar, pastora, eu tenho vida, qual é que é a sua? Você pode fazer isso para mim? E eu vou te perguntar. Deus te deu 24 horas, mas existe muito desperdício, que eu sei nessas 24 horas. E tempo é recurso. Tempo, amigo, não volta. Se é que você me entende. Eu sei que você estuda. Muitos aqui trabalham, fazem faculdade, que bom. Porque pessoas ocupadas, elas aprendem a administrar melhor o tempo que elas possuem. Porque eu vivi nesse tempo. Eu fazia faculdade, eu era casada, eu era líder de célula, tudo junto misturado. E era esposa. E ó, tô aqui. Casei novinha, tá, gente? Casei com 22 anos. E tem gente tão mole. Sabe como que você vai amadurecer, jovem? Com todo respeito. Cuidando de alguém. Cuida de alguém para tu ver se você não cresce. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na videira. Eu lembro. Falei, Deus, essa igreja é diferentona de tudo que eu já vi. Eu já fui na Bleia. Tem os pezinhos ainda. Vocês sabem, né, gente? Quando Deus me pega, eu não estou nem aí, não. É da hora o negócio. Mas assim, o que me cativou, sabe o encargo do anjo da guarda? Porque tem gente que nem termina o anjo da guarda, que é a primeira fase do jogo. E eu amo tanto o anjo da guarda. E quando eu tenho no Sapopemba, eu falo assim, esse negócio vai acontecer aqui, porque não, nem acontecia. Aí eu falo, como que uma igreja cresce sem cuidado? Como que uma igreja assim vai, se não pastoreia o coração da pessoa? Eu lembro, gente, a minha casa era uma rodoviária. Entrava umas 9 e saía outras 10. Era às 11, era meio-dia. Eu ficava o dia inteiro fazendo anjo da guarda no Sapopemba. Eu falei, Deus, nenhuma vai ficar para trás. Eu rodava a igreja. E eu falo que o trabalho de formiga, ele é muito, assim, poderoso. Porque a questão não é a velocidade que o pastor colocou hoje no status que eu gostei. É você ser constante no que você faz. É o todo dia, sabe, Igor? É o 1% por mês, todo dia. Olha o resultado quando chega no final do ano. É insistência, Cleidiane. É constância. É você falar, eu vou fazer até o final. Se Jesus mandou eu investir a minha vida no outro, eu vou para a minha célula com uma outra mentalidade. Você vai falar para o seu líder, líder, quem aqui que não tem cuidado? Eu vou cuidar dessa pessoa. Eu vou ter relacionamento com ela. Não vou com a cara. Bem-vindos. Amor é uma escolha. O amor é uma decisão. Eu não escolhi o Sapopemba. Deus me chamou para lá. Quando eu fui para lá, não era amada. No início eu era suportada. Mas eu falei, vou ficar e vou amar. Vou amar quem não me ama. Vou acreditar em quem não está nem aí para mim. Eu vou investir nelas tudo que eu tenho. E foi o que eu fiz. Aí eu pergunto para você, jovem, o que você está fazendo na sua célula? Qual é a sua conduta? Presta atenção numa coisa aqui de sabedoria, se você sair daqui com isso. Quando a estação muda, o que você deveria fazer no seu guarda-roupa? Mudar as roupas para a próxima Então só que tem gente que não faz isso no espírito. A estação mudou! E você continua com a mesma roupa. Não dá certo. A estação mudou. Muda a sua postura com a estação. Novas estações, novas posturas, novas condutas, novos comportamentos. Você não pode permanecer a mesma pessoa 2023, 2024, 2025 e ver a banda tocando e você assistindo. Tem gente aqui na vida muito antiga. Tem gente que chegou ontem, já é líder, já é discipulador, e já está em vez de ser obreiro.
está crescendo, está se desenvolvendo. Vou te falar uma coisa, muito importante. Não espere as pessoas vir até você. Ora, calamaçuquini manás. Irmãos, os evangelhos, quando Jesus foi escolher os dele, ninguém foi atrás de Jesus. Ele foi até Mateus. Sabe o que Mateus fez? Largou as... O que ele largou? Largou o quê? Você sabe o que Mateus largou? Vocês não sabem, gente? Fala mais alto. As redes. Misericórdia, você tem que ler a Bíblia. Alguém que está no projeto do pastor Daniel, dos 31 dias, levanta a mão. Eu estou. E por que os outros não entraram? Ai. Ai. Ai, ai, ai. Você está no dia 24 de janeiro, 24 dias passados sem você ler a Bíblia. Sem você conhecer o mínimo da Bíblia. E Mateus, ele entregou as suas redes. Vá até as pessoas e elas vão largar as redes também para te seguir. Você acredita nisso? Eu lembro do meu testemunho. Muitas não queriam vir até Jesus, eu fui até elas. E falei assim, vem, só vem. Eu vou cuidar de você. Eu vou tirar os seus carrapichos. Eu vou te amar. Eu vou investir. E está aqui, dando fruto. A gente tem uma frase assim para as crianças, né? Quem já sabe? As crianças não dão trabalho, elas dão frutos. Mas os adultos, eu vou trocar. Apesar dos trabalhos, adultos e jovens dão fruto também. Dá também. Porque você nasceu para dar certo. Pensem aí agora um pouquinho. Você está em 2026. A sua mente tem que virar. Estou falando na multiplicação. Jesus, em quem eu vou me multiplicar esse ano? Pensa agora aí um pouquinho. Você tem que ser prático na sua vida cristã. Eu não vim aqui te enrolar. Eu vim aqui para ser prática. Quem está na sua célula hoje, que você pode se multiplicar nela? Que você pode gerar um DNA nela? Pensa. Para de enxergar os outros, é o esquisito, ou a esquisita, não responde. Para de rotular as pessoas. Sai dessa furada. Sai dessa furada. Quando você viu lá o Adãozão e a dona Eva lá no Jardim do Éden, Deus criou tudo para eles, não criou? E falou o quê? Dá nome agora. Só que qual que é o problema? Deus cria as coisas para a gente dá um nome que não é para dar. Por exemplo, seu salário. Ô, miséria. Olha o que você está falando do seu salário. Senhor, se eu não tinha uma outra pessoa para colocar na minha cela, ó bagulho louco aqui. Sei lá o que vocês falam. Encrenca de 4 pernas, é assim que fala? Eu não lembro. Não sei. Mas alguma aberração a gente fala, né? Dos outros. Mas eu falo, acredita nela. Acredita nele você. Talvez ele é um desacreditado mesmo, porque na infância o pai não acreditava. E ele tem complexo de inferioridade. E ele está aqui na nossa igreja. Mas quem vai curar essa pessoa de inferioridade? É você. Cure as pessoas dos complexos que elas possuem. A igreja, bem-vindo, é um hospital de doentes sendo curados todos os dias. Uns são mais doentes do que os outros, mas todos somos. Estamos sendo curados constantemente. E a alegria em investir em gente. Amém? As pessoas precisam sentir-se investidas por você. Às vezes eu falo para o meu marido assim, a gente troca muita ideia. Eu falo, amor, às vezes eu acho que a gente era para estar mais longe assim. Porque quantas pessoas passam pelos nossos encontros? Dá muito trabalho levar a gente para Mairiporã. É ou não é? Aí eu pergunto, elas voltam para cá. Aí é aqui que o bicho pega. Gabriel. A questão é, quem vai cuidar? Essa que é a questão, Júlia. Dá trabalho levar a gente para o encontro. Aí Deus dá a gente. Aí Ele fala, cuida. Apacenta com o meu coração. Porque se a pessoa ela não é cuidada, ninguém se importa com ela, ela vaza. Você perde gente assim como se a areia escorresse tipo assim da sua mão. Mas você não estava orando por elas? Você não baba aqui nas quarta-feiras de oração?
Senhor, enche a minha célula. Senhor, não sei o que, enche as cadeiras lá. Aí Deus está ouvindo que você ora. Mas a questão é você responder a sua oração. Falar, Deus, eu vou ser pastor delas. Eu vou ser a pastora dessa menina que eu estou levando para o encontro. E ela vai permanecer. Ela vai ficar. Porque para pensar, as tempestades dessas pessoas, a gente tem que ter paciência. Falar para você, Jesus, ele tem que ter paciência. As pessoas não viram da noite para o dia, Igor. Tem que ter o quê? Insistência. Jesus insistiu com os 12. Se Jesus não tivesse insistido com Pedro, Pedro é muito da hora na Bíblia, meu. Gente, eu sou fascinada pela Bíblia. Pedro andou sobre as águas. Pedro pregou num dia, 3.000 foram convertidos. A sombra dele, curava. Eu sonho com isso, de você ser um jovem Joe, de outro mundo. Um jovem no sobrenatural. A gente precisa viver o sobrenatural. Sabe, irmãos? A Bíblia diz, em Efésios, um texto que eu quero ler para vocês. Está em Efésios 4, 12 e 13, diz assim, Ele concedeu dons, em cima e embaixo. Encheu os céus e a terra com as suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo. O Grimaldi é essa igreja. Nós buscamos prestar um serviço de qualidade para os santos, treinando você, investindo em você, acreditando em você, apostando em você. Por quê? Porque Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos, em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação, eficiente ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, desenvolvidos, cheios de vida, como Cristo. Essa é a igreja que eu quero no Grimaldi, irmãos. Essa é a igreja que eu sonho. Uma igreja que é harmônica. Uma igreja que tem, assim, a sintonia com a liderança, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque todo mundo tem a sua cabeça. Mas a questão é, existe o princípio da unidade. Você não pode ferir o princípio da unidade. Se o ano é da multiplicação, nós vamos multiplicar. Só que você precisa ser prático nesse ano. Quais são as tomadas de decisões que você tem para esse ano? Tem alguém aqui no nosso auditório que ainda não participou dos cursos da igreja? Levanta a mão para mim, que eu quero ver. Levanta bem alto. Quem não está nos cursos ainda? Por que você não está? Como que você quer crescer e multiplicar sem conhecer a Bíblia? Não dá, amiga. Não dá, amigo. Você precisa ir para o curso. É prático isso. Você vai com o seu discipulador, ele te matricula, você vem nas aulas, assiste às aulas e fica mais sábio. Essa conta fecha para você? Outra pergunta. Pastora, enche o saco, né? Mas eu estou aqui para isso mesmo. Para te, sacudir as ideias. Quantos aqui finalizaram o CTL? Levanta a mão. Bem alto. Espera que eu quero ver sua mão. Levanta a mão quem já fez o CTL. Curso de treinamento de liderança. Calma, eu estou filmando. A outra pergunta 2 agora. Cadê a sua célula? Vai. Curso é para quê? Para que é curso, gente? Não escutei. Não é? Você faz um curso para quê depois? Liderar. Cadê a sua célula de jovens? Quando eu cheguei na videira, eu ficava sentada lá vendo o Cleiton. Deus, não vejo a hora de estar lá. Porque eu queria servir a igreja. Eu falei assim, quando que vai ser minha hora? Eu falei, calma, você tem que sentar, ir para o curso, renovar sua mente. Eu, tá bom. E estava lá esquentando as turbinas. Porque eu queria servir a igreja, eu queria servir o meu pastor. Eu queria honrar o meu discipulador. E não demorou muito, me tornei líder com o Vitor. E fomos pedalando as ideias. E pedalando, nos tornamos discipuladores. Fomos lá para o Sapo, estamos aqui. Percebe?
É uma vida. São 18 anos. E quase 10 aqui de pastoreio. Não perca o seu tempo. Fala para alguém, fala assim, olha, eu fiz o CTL e eu quero ser líder. Porque não faz sentido eu fazer um curso e não ser um líder na casa de Deus. Ou faz sentido para você? Eu fiz pedagogia. O que eu fui fazer? Fui ser professora, gente. Faz sentido? Eu faço faculdade. Eu gasto meu tempo lá. O que eu faço depois de lá? Exerce o que eu aprendi. Deus chama você hoje. Vem. Só vem. Vem exercer o seu chamado. Vem exercer o que Deus chamou você para você. Vem comigo. Sabe? Abandona a sua rede. Abandona as suas desculpas. Tem uma frase que é muito legal. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É ou não é? Você tem coragem para você liderar do zero? Fala, pastor, eu quero. Naquela rua não tem. Mas eu posso abrir uma célula lá, vou começar. Vai evangelizar. Solta uns panfletinhos, igual a Andressa. Você não vai ver gente na sua casa para te ouvir. O Senhor está chamando você para ser ousado. A melhor hora do seu tempo é agora. Você é jovem, jovem tem ousadia. Eu lembro dos meus 16 anos, eu ia para cima e ia mesmo. Você precisa ir para cima. Falar para você, eu preciso ir para cima. Sabe, se joga logo no propósito. Se entrega, seja intenso no propósito. Irmão, todo Paulo teve um Ananias. Paulo não foi Paulo assim, ou foi, que nem o Chapolin Colorado. Não. Ananias investiu em Paulo. Talvez, você não vai ser um Paulo, você vai ser o Ananias. Mas a sua coroa vai ficar tão pesada, que eu fico imaginando, Deus, como deve ser a coroa do Ananias? Pesada demais? Ele só gerou o apóstolo Paulo, que inveja. Que inveja dele. De um ele, pum, pum. Eu falo para Deus, eu gerei um eurianozinho lá no Tatuapé. Frutífero que só bexiga. Discipulador hoje. Onde põe a mão, dá fruta, é um coelho. Cabra da peste. Eu falei assim, minha coroa está pesada por causa dele. Ah, tá. Porque deu trabalho, mas dá fruto. Ele, a Gilda, gêmeas, casou agora Radical Livre, veio de mim, minha primeira célula. É isso que eu quero levar para a eternidade. É isso que você vai contar. Não é o meu apartamento que eu estou pagando financiamento. Não é o carro que o pastor trocou agora. Não é a escola das meninas que é importante. Você é importante para mim. Você é importante para o pastor que você tem. Você é importante para os pastores de jovens que você tem aqui. Olha para trás quantas cadeiras precisam ter gente. Você está fazendo o quê? O que você está fazendo para encher as cadeiras daqui do culto? Você fala, olha, você não está legal hoje. Deixa eu buscar você. Vamos hoje. Ah, mas só vai. Eu vou ficar com você lá. Porque investir é isso. É amar, acreditar, estar junto. Até nos dias maus. Mas eu estou com você. E você vai dar certo. Sabe qual a fidelidade que Deus espera de você? Só do investimento. Só do investimento. Deixa eu ler um texto aqui que eu estou indo para o final para você. Está em Lucas 12, do 15 a 21, diz assim. E continuou dizendo a todos, prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza. Porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Acabou. Jesus falou isso. A vida de uma pessoa não consiste no que ela tem, vírgula. Mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que eu vou fazer? Ah, já sei.
disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais, vou construir outros bem grandes. Neles eu guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Aí Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Esse texto comprova que a maior riqueza é gente. Repete para você: a maior riqueza é gente. A maior riqueza são as pessoas. Pessoas valem mais do que o mundo inteiro. Que você sai daqui hoje com essa revelação de investir em pessoas. E a igreja que se multiplica é a igreja que persevera. Qual que é a frase do pastorzão Vitor aqui? Só quem, como que é? Só quem vê o final? Não. Quem permanece, vê o final. Por que é que você não conquista? Porque você não persevera. Você precisa perseverar. É o que eu ensino para as minhas filhas. Tem dia que é uma canseira para ler a Bíblia. Fala: vai ler a Bíblia hoje. Não abre mão. O problema é abrir mão. Tem tempo para tanta coisa. A Bíblia na minha casa é prioridade. Tem que ser para você. A palavra de Deus, ela tem que ser o centro do seu coração. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus falou. Você precisa perseverar. A Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. Pastor, eu estou cansado. Respira e vai de novo. Entendeu? Para mãe não existe a palavra desistir, Thaís. Eu preciso insistir nas minhas filhas todo dia. Porque quem vai investir nelas se não for eu? A Bíblia fala: no tempo certo teremos uma boa colheita. Se a gente não se desesperar, se a gente não desistir. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, a comunidade da fé. A comunidade da fé se chama sua célula. Não se canse dela. Não desista dela. Insista nela. Essa célula vai ser uma rede. Você acredita nisso ou só foi para constar? Uma célula vira rede. A minha aconteceu isso. Lá no Tatuapé, a minha célula virou uma rede de discipulado. Por que Deus não pode fazer de novo? E de novo, e de novo, e de novo. Deus é bom em fazer de novo, e outras vezes mais, porque Ele é um Deus multiplicador. E para terminar, como boa professora que eu sou, professora gosta de contar histórias, né, Renata? Eu quero contar para você a história da Susana Wesley. Vem para o culto de jovens que é cultura, amém? Você tem que ser tchan. Alguém sabe quem foi a Susana Wesley? Levanta a mão no auditório. Levanta bem alto. Só você, 2, 3, 4, só. Tá bom. Hoje você vai conhecer a Susana Wesley. Ela foi uma mulher de Deus, casada com Samuel Wesley. E essa mulher, ela teve 19 guri. É filho pra caramba, né, não, irmãos? Eu tenho 2 já infarto. Ela teve 19 filhos com ele, esse homem. Só que dos 19, só 10 atravessaram a infância, porque 9 morreram. Ela perdeu 9 filhos na infância. Sobraram 10. Só que desses 10, teve 2 que se destacaram. Vocês conhecem o John Wesley? Foi filho dela, da Susana, da Suzy, dos íntimos da Su. Aí a Su, ela era uma mãe assim, muito assim, disciplinada, rigorosa, intencional em tudo. E ela gerou o John Wesley e gerou também o Charles Wesley.
E um e o outro foram para 2 caminhos opostos. Através deles, nasceu o movimento metodista, não foi? E já o outro, o Charles, que nome bonito, né? Gostava de música. E foi o autor dos hinos da harpa cristã que você ouve até hoje. Esses filhos foram gerados de muita insistência, de muita perseverança. Aí teve um dia que o marido, aquele que deveria dar apoio, falou para ela assim: olha, ô Su, eu admiro a sua paciência. Você disse a essa criança a mesma coisa 20 vezes. Eu sou mãe, a Sara fala: mãe, mas você fala isso de novo, vou falar de novo, até você aprender. Não praticou ainda porque não aprendeu. É ou não é? É. Se a gente está falando de novo, porque você não está no caminho ainda. Aí, com muita sabedoria, ela falou assim: ó, se eu tivesse, pega a visão, hein? Pega a visão. Se eu tivesse me satisfeito em mencionar o assunto apenas 19 vezes, eu teria perdido todo o meu trabalho. Você vê? Foi a 20ª vez que coroou o todo. Você entendeu? Insista. 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 Insista de novo. Insista. Insista mais um pouquinho. E vai insistindo. Você está entendendo? Mas salva Deus, eu vou ser um multiplicador de gente. Eu sou um investidor de pessoas. Se o meu mestre investiu a vida dele em pessoas, por que eu não vou fazer o mesmo que ele fez? Amém? Então eu falo para você, por mais que seja difícil, não desista das pessoas, meu querido, minha querida. Talvez você está desistindo de um Charles. Às vezes você está desistindo de um John. Às vezes você está desistindo de Paulo. Imagina você chegar lá no céu e Deus falar assim: olha, ó o investimento que você perdeu lá embaixo, cara. Porque você não foi até a 20ª vez, meu amigo. Insiste. Faça um compromisso hoje com a sua pastora. Pastora, hoje eu faço compromisso com você. Eu vou ter assim, pelo menos a ousadia de mandar uma mensagem para quem não está aqui hoje. Eu vou atrás dessa pessoa. Eu vou amar essa pessoa. Eu vou acreditar nessa pessoa. E vou trazer ela para os cursos da igreja. Eu vou ajudar ela a estudar a Bíblia. E a vida dela vai mudar. Porque eu nunca vi alguém que faz um curso da videira e se tornar o mesmo. Pode acontecer, né? Porque é aquilo, você só passou pelo curso. Agora quando o curso é você, meu amigo. Você está com faca nos dentes. É assim que o pastor Daniel fala? É faca na caveira que ele fala, Renata? Não sei, gente, fala comigo. É, faca na caveira. É isso aí. Vocês entenderam. A gente tem que ser assim com o cão, com o diabo. Fala: diabo, você não vai ficar com nenhum da minha célula. Ou você sai, ou eu sou um rolo de compressor. Eu passo por cima de você. Na minha célula, não. Às vezes quando o diabo quer fazer as perninhas dele lá em casa, eu falo: na minha filha, na Vitória, você não toca, sai daqui. Na Sara, você não toca, sai daqui. Falta alguém para falar: sai daqui. Cadê os líderes que falam: sai daqui, diabo? Você tem que ter olhar de leão, que nem aqui agora. Olho de leão, ó. Não vai mexer com os meus, não vai. Deus quer fazer isso com você hoje, pastores, pastoras. Porque não é cargo, é encargo. Se coloca de pé. Aleluia. Invista nessas pessoas e multiplique-se. Fala para você: invista e multiplique-se. É só isso. Irmãos, eu falo para as pessoas que andam comigo: é só arroz com feijão. Levanta, quem sabe fazer arroz e feijão aí, levanta a mão. Não é básico? Fala para mim, não é básico, irmão? Não é da hora fazer arroz e feijão? Aí você fala assim: pastora, por que você está falando de arroz e feijão? Porque saca a ideia. Arroz com feijão sustenta ou não sustenta você? É hambúrguer? É o Mac?
É batata fritas? Não é. É arroz com feijão. Às vezes você nem tem mistura. Vai no arroz e feijão que você está vivendo. É ou não é? O que eu quero dizer com isso? Faça o basication da videira. Faça o basication de Jesus. Você é muito inteligente. Quanto que é 2 mais 2? 4. Oh, vocês são muito inteligentes. Agora, se liga de novo nas ideias. Lembra lá de João 13? Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o amor, anda com investir. Vai investir agora. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa com esse sermão, porque deu trabalho de fazer. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar para eles? E o Senhor falou para mim, fala o que eu sou para eles. Tem tanta gente querendo ser youtuber, influencer, sei lá o que mais. Segue Jesus, a camarada. Segue Jesus. Ele deu tão certo. Ele cumpriu o chamado, ele cumpriu o propósito. Segue Jesus, mano. Estou seguindo ele. Eu tive a graça de ser consagrada quando eu era bebê. Achei outro dia a minha certidão de consagração. Meu pai tomou essa atitude por mim, e graças a Deus. Mas eu também escolhi a minha vida, o que eu queria viver. Escolhe Jesus hoje. Escolhe Jesus hoje. Lembra da Andressa? Desculpa, a Andressa é um tapa na cara de muitos aqui hoje. Uma menina de 13 anos. Ela era ocupada, mas ela investia em pessoas. Eu estou lá na escola. Você acha que eu estou dando aula normal, irmãos? Aqui é Jesus na veia. Estou lá ensinando alfabeto. Ah, de Adão. É porque o A de Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Eu estou investindo na infância. Estou levando o evangelho para minha sala de aula. Eu estou investindo em gente. Usa a sua profissão, investe em gente. Investe nas pessoas, no seu trabalho. Investe nelas. Investe na sua célula. Você vai se multiplicar. Amém.